Médicos e dentistas reconhecem a ligação direta entre a saúde da boca e muitas doenças que podem ser agravadas sem os cuidados necessários. O Vida e Saúde de hoje vai conversar com especialistas sobre a saúde bucal. Quando você pensa em aparelhos ortodônticos, a primeira ideia que lhe vem à cabeça é de um adolescente típico com um sorriso metálico? Muitos adultos têm procurado os dentistas para utilizarem os aparelhos até invisíveis. Você sabia que doenças cardíacas e até a leucemia podem ser diagnosticadas na cadeira do dentista? Um dos procedimentos estéticos mais procurados nos consultórios de dentistas hoje é o clareamento. E você vai saber como funciona o Centro de Tratamento de Halitose, quais as causas do câncer de boca e ainda as técnicas e materiais que permitem ao profissional de odontologia estética modificar os dentes em seus formatos, cores, posicionamentos e até mesmo substituí-los, mantendo ou devolvendo para as pessoas a harmonia do sorriso com uma aparência natural. Não sai daí, o Vida e Saúde de hoje está apenas começando. Médicos e dentistas reconhecem a ligação direta entre a saúde da boca e muitas doenças que podem até levar à morte. A explicação é simples. A boca é rica em diversos micro-organismos que convivem harmoniosamente. Ao menor sinal de desequilíbrio, esses micro-organismos passam a ser agressores e muitas vezes a mucosa bucal apresenta sinais de alerta sobre o que ocorre em outros órgãos do nosso corpo. Carolina tinha um sangramento na gengiva que incomodava muito. Ela descobriu no dentista a origem do problema, hipovitaminose. Eu não liguei, né, uma coisa a outra, assim, de achar que porque eu estava com algum tipo de carência de vitamina, isso poderia provocar algum problema bucal, né? E aí foi aqui que eu descobri, né, que um dos problemas que poderia causar, né, um dos sintomas seria o sangramento por conta da carência da vitamina D. O sangramento é um sinal de inflamação. E ela não tinha sinal de inflamação, né? Ela tinha só uma gengiva sangrante. E aí a gente desconfiou de deficiência, carência vitamínica, por outros aspectos, sinais e sintomas em geral, não só na boca, né, que eu observei. E aí a gente pediu o exame de sangue e constatou-se que ela tinha hipovitaminose, deficiência vitamínica de vitamina K, de vitamina C, vitamina D. Esse tipo de... O tratamento foi de raspagem, alisamento, polimento, para manter sempre aquela... E o suplemento nutricional. A gente indicou para o nutricionista e ela hoje faz reposição dessas vitaminas que ela tem carência. Além da carência de vitamina D, leucemia, diabetes, doenças cardíacas, aterosclerose, lesões típicas de HIV e algumas DSTs também podem ser diagnosticadas no consultório odontológico. Sangramento e halitose são os sinais de alerta. Além da avaliação clínica, alguns exames sanguíneos podem ajudar no diagnóstico. Muitas vezes o paciente chega só para fazer uma simples limpeza, uma raspagem ou uma restauração, e aí a gente pode notar um sangramento ou uma coisa exacerbada, sangrou muito. E aí a gente vai ver, o paciente não tem placa visível, não tem por que está sangrando daquele jeito. E aí a gente desconfia e pede um exame de sangue, ver se a taxa de vitamina está normal, se ele tem alguma infecção tipo HIV, que às vezes ele não relata, se tem leucemia, ou se tem uma lesão típica de sífilis. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que observar na clínica diária para a gente ter esse diagnóstico e confirmar através de exames complementares também. Assim como existem muitas doenças graves que são descobertas no consultório dentário, o contrário também acontece. Alguns problemas podem ser agravados quando não tem o tratamento adequado. Os problemas bucais podem evoluir para infecções. A boa notícia é que preveni-los é mais fácil do que a gente imagina. A escovação correta, o uso do fio dental e, em alguns casos, o enxaguante podem evitar graves doenças bucais. O tratamento é feito no consultório. Em alguns casos, é necessário o uso do antibiótico. Quando negligenciados, esses problemas podem evoluir para um quadro ainda mais grave. E aí o foco pode disseminar através da corrente sanguínea para o coração, para o pulmão, pode provocar, em pacientes acamados, pneumonias, cardiopatias, endocardite bacteriana, né, que é muito comum os pacientes acamados terem esses problemas.
Quando você pensa em aparelhos ortodônticos, a primeira ideia que lhe vem à cabeça é de um adolescente com um sorriso metálico? Olha, pois esse procedimento não é só para crianças e adolescentes. De fato, os aparelhos para adultos estão ficando cada vez mais populares. Inovações como os aparelhos transparentes e até os invisíveis já estão disponíveis no mercado. Sobre esse assunto eu converso com o cirurgião dentista Andrade Neto. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Então, hoje os pacientes adultos estão procurando os aparelhos cada vez com mais frequência. O que o mercado oferta para esse público? Bem, assim, hoje as pessoas procuram cada vez mais a questão da ortodontia, principalmente o público mudou, né? Antigamente, década de 80, antes a gente via muito crianças no consultório. Hoje a gente vê o consultório ortodôntico praticamente, se não for meio a meio, são mais adultos do que crianças. E esses adultos são exigentes e exigem aparelhos ortodônticos que sejam estéticos e que seu sorriso não seja prejudicado durante o tratamento. Então, com esse objetivo, esses pacientes vão e nisso eles pedem alguns aparelhos e pesquisam também sobre isso. Quais são os motivos que levam os adultos para buscar o aparelho ortodôntico em geral? Principalmente a aparência durante o tratamento. Então, a aparência de um tratamento ortodôntico que pode durar anos, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele se sente muito ruim com a sua aparência de sorriso metálico, né? Um sorriso que muitas vezes pode deixar com um sorriso jovial, né? Muito juvenil, e as pessoas se sentem incomodadas com isso. Então, por isso eles procuram aparatos ortodônticos que abrandem essa questão estética durante o tratamento. E quais são os aparelhos que existem hoje? O senhor poderia apresentar para a gente alguns exemplos? Sim. Então, aqui a gente trouxe aqui um monstruário para vocês, né, para que se possa ver alguns desses aparelhos. Esse monstruário é um monstruário bem interessante porque nós colocamos todos os aparelhos em uma boca só. A gente vê, por exemplo, desse lado aqui, né, do lado de cá, o aparelho ortodôntico metálico, que muito se fala hoje que são os aparelhos autoligáveis, né? Então, aqui você pode perceber um aparelho autoligável, onde... Não, quem está aqui na 2 mesmo. Pronto. Aqui a gente percebe um aparelho autoligável, onde é um aparelho metálico por si só, porém é um aparelho onde não se utilizam aquelas liguinhas, né, as liguinhas coloridas. E os pacientes adultos, por muitas vezes, não gostam. Eles são contrários à questão das liguinhas, da cor no aparelho, diferente das crianças. Então, esse é uma opção. Aqui também a gente coloca o aparelho, o metálico convencional, e os dois que a gente chama mais os aparelhos estéticos, onde a gente percebe o aparelho de porcelana, né, que ele é comumente chamado de porcelana, que ele é um aparelho cerâmico, e que ele é branco, e aqui o aparelho também chamado de aparelho de safira, que ele é transparente. Então você consegue perceber uma diferença básica entre um é um branco opaco e o outro transparente. Então aqui nós temos esses 4 aparelhos, além de outro aparelho que é chamado o aparelho lingual, onde ele é colado na parte interna dos dentes. Então, diferentemente da ortodontia convencional, onde você vai ter os aparelhos, onde nós teremos os aparelhos colados por fora, o aparelho lingual, ele é colado por dentro, nos dando a situação que a gente chama da ortodontia invisível, né? Não dá nem para mostrar nesse, por isso que a gente pega outro. Por que seria a ortodontia invisível aqui? Porque a gente percebe que quando o paciente sorri, não aparece o aparelho, mesmo ele estando aqui, ó, como vocês percebem, colados por dentro. Né? Então ele não percebe e todo o sorriso está preservado do paciente durante o tratamento. Não só antes, não só depois, mas durante é muito importante que o paciente tenha esse sorriso preservado. E no caso do aparelho que é o invisível, né, que o senhor demonstrou, para limpar não é mais difícil? Para manter a higiene bucal? Pronto. Isso é até uma pergunta e um questionamento de muitos pacientes. Eles sentem e olham pela questão de ver o aparelho colado por dentro, eles às vezes percebem e acham que esse aparelho é mais difícil de você higienizar. Aí eu digo para você muito pelo contrário, né? A anatomia do dente, ela tem um ponto de contato mais para frente, né? Mais para vestibular. Então, esse ponto de contato, por ser mais para frente, fica mais fácil de você passar o fio dental. Esse aparelho também, ele é colado no dente, diferente do aparelho convencional. O aparelho convencional, ele é colado mais no centro do dente. Esse, ele é colado mais embaixo do dente, no colo do dente. Então, por ser colado mais embaixo, também facilita a passagem do fio dental.
E a higiene dos dentes, a parte vestibular, fica toda preservada também para a higiene. Perfeito. Então, ele é um aparelho onde a questão da higiene, você não vai ter nenhum problema com a higiene, com relação à higiene com esse aparelho. Uhum. E aí o senhor trouxe um outro exemplo, ainda né? Ainda temos mais um, que seria o que a gente chama da ortodontia invisível também, que são os alinhadores. Os alinhadores são essas plaquinhas que estão, chegou no Brasil tem mais ou menos uns 10 anos que eles chegaram ao Brasil, mas agora, vamos dizer, a gente vive um boom, as pessoas começam a perguntar mais, no consultório nós percebemos que cada vez mais os pacientes chegam procurando esse aparelho. E qual é a grande vantagem de você ter, por exemplo, os alinhadores invisíveis em detrimento dos outros aparelhos? Primeiro, ele é um aparelho removível e o paciente adulto, ele adora aparelho removível porque às vezes você vai para uma festa, às vezes você vai para um restaurante, né? E você não quer ali no meio de uma festa, num restaurante, ter que sair às vezes para um banheiro para limpar um dente, uma coisa desse tipo. Então, a higiene do aparelho, por você ser removível, é normal, é como se você higienizasse seus dentes todos os dias. Outra situação, além da estética, é o conforto, né? A estética, como a gente falou, você pode perceber que praticamente você não consegue perceber que a pessoa está fazendo tratamento. E o conforto, se você puder até testar aqui para mim, pegar, né, você vai perceber que existe uma ranhura aqui, né, bem áspera nos aparelhos. Enquanto que você pega imperceptível. É imperceptível e com isso, o conforto desse aparelho se torna excepcional para o paciente, onde ele não vai sentir aftas, onde ele não vai sentir outras situações que você sentiria com um aparelho convencional. Quando a gente pensa no aparelho, a gente sempre pensa muito na parte estética, não é, doutor Andrade? Mas só que, na verdade, é um problema de saúde que provoca o uso do paciente. Então, eu queria que o senhor pudesse citar exemplos de quais são os prejuízos para aquele paciente que não faz o tratamento ortodôntico, né? Muito bom. Prejuízos para a saúde dele. Muito boa pergunta, até porque nós, como profissionais de saúde, nós tratamos de saúde, né? Assim, o aparato ortodôntico, ele ajuda na questão da estética, ele ajuda na questão do conforto, né? De tudo isso. Porém, o mais importante, o fundamental é o resultado. O paciente ele vem para o consultório objetivando um resultado. Ele chega com um problema e querendo o resultado para esse problema que ele chega em nosso consultório. Então, a ortodontia tem diversas situações onde, vamos dizer, nós precisamos corrigir os posicionamentos dentários e dar uma nova situação de mastigação para esse paciente. Alguns casos são interessantes, a gente pode até falar alguns para vocês. Por exemplo, aquele paciente que morde em mordida que a gente diz profunda, né? Sobre mordida, onde você praticamente não vê os dentes inferiores. É uma situação onde você precisa de correção ortodôntica, onde você morde cruzado, né? Que a gente brinca até mordida de cachorro, né? Aquela mordida onde os dentes de baixo passam pelos dentes de cima. A mordida correta que a gente percebe aqui é essa aqui, os dentes de cima batendo sobre os dentes de baixo, né? A cruzada seria o contrário, você ter o dente, né, inferior batendo. Uma mordida cruzada posterior, né? Cruza do mesmo jeito, sendo que lá atrás, geralmente o paciente reclama muito que quando ele está mastigando, ele está mordendo a bochecha o tempo todo, né? Então tem diversas, a que a gente chama essa é a mais comum que a gente encontra, que é a classe 2, né? Classe 2 que nós falamos no consultório, até alguns pacientes até já são até habituados com esse nome, né? Classe 2, que seria você morder os dentes da frente muito mais para frente, que os dentes superiores muito mais à frente que os dentes inferiores, né? Vamos dizer assim, um personagem bem típico de classe 2, o Ronaldinho Gaúcho, né? Então, que ele tem os dentes lá superiores lá na frente, a gente tem que trazer para corrigir isso, né? Isso a longo prazo, doutor, quais são os prejuízos para a saúde? Assim, o problema de mastigação vai influir na digestão, vai influir, de repente, desenvolver um ATM, enfim, são problemas realmente de saúde, né, que precisam ser corrigidos, respiratórios muitas vezes, né? Isso. Então envolve, a gente tem que entender que a nossa boca, ela faz parte de um corpo como um todo, né? Então, os problemas dentários, eles acarretam em problemas diversos do posicionamento. Como você bem falou, problemas respiratórios, né? Paciente serem respiradores bucais. Então, você vai procurar na correção dentária, você já corrige também e ajuda esse paciente a respirar normalmente.
Você vai ter situações de mastigação, onde o paciente vai voltar a mastigar 100% da forma como ele mastigava, ele não mastiga bem. Né? Então, você vai ter diversas situações onde essa correção, até na postura, por exemplo, você corrige o posicionamento dentário e essa pessoa melhora a sua adequação postural. Então, tem diversas situações onde você vai corrigir e deixar esse paciente em uma situação de vida mais saudável. Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo agora, mas no próximo bloco iremos tirar as dúvidas sobre o clareamento dental. É daqui a pouco. Um dos procedimentos estéticos mais procurados nos consultórios de dentistas é o clareamento. Hoje o mercado oferece vários tipos de procedimentos. É preciso ter atenção redobrada com vários produtos da farmácia que prometem o clareamento rápido. O sorriso é uma linguagem universal que serve para expressar as emoções de felicidade e acolhimento. Um sorriso bonito, brilhante e saudável pode aumentar a autoestima e a satisfação com a aparência. É cada vez mais comum em consultórios como este a procura por procedimentos voltados para a estética dos dentes. Nós vamos iniciar com a parte inferior, né? Primeiro. Com a parte inferior, exatamente. As exigências da profissão fez com que Fernanda procurasse fazer o clareamento. As pessoas sempre te cobram muito mais essa aparência, o lado da saúde. Por eu viver em contato com toda a população, com todos os meus clientes, eu vi a necessidade cada vez mais de tratar meus dentes e ter um visual melhor. O escurecimento dos dentes acontece por causa do desgaste da parte externa, o esmalte. Neste consultório, o tratamento mais procurado para trazer de volta a cor do sorriso é o clareamento a laser. Antes era mais procurado por jovens, mas agora tanto jovens quanto adultos, especialmente após o tratamento ortodôntico, né, eles querem realmente clarear os dentes. E a gente tem 3 formas de fazer esse clareamento, que é no consultório, um clareamento a laser, onde o paciente vem ao consultório, a gente faz 2 ou 3 sessões de aplicação do gel, um gel à base de peróxido de hidrogênio, né, um gel mais concentrado, um clareamento caseiro, onde ele vai usar uma moldeirinha que é adaptada para ele, uns 15 dias aproximadamente, ele usa toda noite antes de dormir, e a técnica mista, que é a associação do caseiro com a aplicação do laser no consultório. A quem esse tratamento é indicado? Qualquer pessoa pode fazer o clareamento dental, desde que ela esteja com a saúde gengival e periodontal adequada, né? Ele é contraindicado para gestantes, o fabricante não recomenda. E também é bom a gente lembrar que o clareamento ele é utilizado para clarear os dentes. Então, aqueles pacientes que têm grandes restaurações de resina, facetas de porcelana, coroas metalocerâmicas, né? Eles não vão clarear. Pode haver a necessidade futura, após o clareamento, de trocar essas restaurações, porque a cor vai ficar diferente. Nas farmácias é possível encontrar produtos que prometem o clareamento rápido dos dentes com o uso de fitas clareadoras. Mas esta dentista alerta para os problemas que o produto pode causar se não usado devidamente. A indicação desses produtos é para manutenção do tratamento do clareamento que ele fez no consultório, né? Então, assim, a procura desses produtos sem um prévio tratamento antes, né, com o seu dentista, ela está totalmente contraindicada. Inclusive porque eles podem causar danos à gengiva, pode traumatizar, necrosar até mesmo, se usados de forma inadequada. O sorriso é a porta de entrada para tudo que fazemos, né? Tanto no convívio social, profissional, para você ter uma saúde melhor e transmitir aos nossos clientes, familiares, amigos, o teu lado saudável, que é o teu sorriso. O clareamento dentário, né, doutor, é um dos procedimentos mais procurados hoje nos consultórios dos dentistas, mas eu gostaria de esclarecer para os nossos telespectadores o que provoca o escurecimento dos dentes.
Pronto, é muito importante, né? Assim, primeiro, ele é muito procurado justamente porque existem muitas pessoas com os dentes escuros. Né? E se você consegue evitar esse escurecimento, seria a forma ideal de você prevenir e ter menos situações de clareamento. Então, as dicas são você sair dos alimentos que têm corantes e sair de alimentos que são escuros. Ah, Andrade, mas e aí? Eu vou parar de comer? Né? Não, de forma alguma, né? Mas a gente tem que entender o dente, eu sempre gosto de fazer esse comparativo, o dente como uma roupa que sai, assim que você nasce, o seu dente é como uma roupa que sai da lavanderia, uma roupa limpa. Então, com o tempo, essa roupa vai sujar e você vai precisar lavar essa roupa. O dente é da mesma forma. Ele sai na nossa boca e ele está branco. Com o tempo, ele vai adquirir os corantes e do meio que nós estamos tudo colocando na nossa boca e vai escurecer. Então, quanto menos esses produtos nós colocarmos na boca, mais esse dente vai ter uma longevidade de ele ser mais branco. Aí você deve me perguntar, que produtos são esses, né? Isso. Então, os produtos, a gente coloca basicamente o que é que tem corante. Os refrigerantes. Né? Os refrigerantes todos praticamente têm corantes, né? Então eles são corados. Então tem pessoas que tomam refrigerante todo dia. Café. Não existe um alimento mais escuro do que o café, né? Então assim, o café é outro. Aquelas pessoas que são viciadas em café, bebe café 2, 3, 4 vezes ao dia, elas vão ter uns dentes muito mais escuros do que uma pessoa que não. E o cigarro, que diríamos, esse é o nosso maior inimigo, né? Esse tem tudo o que é de pior para um escurecimento dentário. E a gente mostrou na reportagem alguns procedimentos, né, que viabilizam o clareamento. Hoje, quais são as principais diferenças entre aquele clareamento que é feito com a plaquinha, né, que você bota em casa, aquele líquidozinho, né, um reagente químico que vai provocar isso a longo prazo, e o laser? Pronto. É bem interessante porque hoje existe assim, um grande debate dentro da própria odontologia sobre as técnicas de clareamento. Né? E existem pesquisas que falam alguma coisa mais de um, mais de outro, e assim a gente vai tentando casar esse quebra-cabeça para chegar num consenso sobre o que é melhor para clareamento. Então, o que a gente encontra hoje de clareamento? O clareamento em consultório e o clareamento caseiro. O em consultório, o paciente vai no consultório, faz sessões de clareamentos, quantas forem necessárias para atingir aquele objetivo, e vai conseguir o seu clareamento. O caseiro, o cirurgião dentista vai confeccionar, como vocês bem viram na reportagem, uma moldeira, vai entregar um gel clareador para o paciente e ele vai colocar nessa moldeira e vai fazer em casa, né? Claro, com a assistência do cirurgião dentista, ou seja, ele vai em casa, retorna ao consultório, o dentista vai checando a cor e vai fazendo algumas perguntas que sejam peculiares ao clareamento. O que é que a gente tem de bom de um e de outro? A gente tem o clareamento em consultório, bom desse clareamento é que ele é mais rápido, ou seja, e precisa menos da colaboração do paciente. Ou seja, você vai para o consultório, faz uma sessão de clareamento, volta para sua casa. Ótimo, perfeito. Vai outra semana, faz outra sessão, volta para sua casa. Então, em média, umas 3 sessões você fez o seu procedimento de clareamento. No clareamento caseiro, eu preciso que você todo dia esteja lá com sua moldeirinha colocando gel. Então, preciso que o paciente seja mais disciplinado para isso. Né? Diferença também de técnicas. Hoje a gente tem algumas pesquisas que comprovam que o clareamento em consultório, quando ele é feito em consultório, ele tem uma longevidade menor do que o clareamento caseiro. Né? Então a gente tem algumas situações de longevidade. Então você tem menos longevidade no clareamento em consultório. O que isso pode acarretar? Então, o que é que a gente, em termos de técnica, vem melhorando nesse sentido? Existe uma técnica que você combina os dois clareamentos. Você faz em consultório e um pouco do caseiro, para que você tenha essa situação da rapidez e ao mesmo tempo a longevidade. Perfeito. Então, quando você consegue combinar os dois, você teria, vamos dizer, um ápice de clareamento. Perfeito. E o paciente que tem canal, ele consegue clarear esse dente através dessas técnicas? Muito boa pergunta também nesse outro sentido. Às vezes o paciente chega no consultório assim, eu quero fazer um clareamento. Né? Ele chega no consultório, abre a boca, quando a gente olha, tem aquele dente escuro no meio de vários um pouco escuros, né? Então, o dentista às vezes logo percebe e o paciente nem sabia que aquele dente dele estava, que a gente chama necrosado, ele está morto.
ali naquela consulta ele ganhou um tratamento de canal, né? Então o dentista diz, olha, infelizmente você vai ter que tratar o canal desse dente e fazer o clareamento interno. Então ali ele nem percebeu, e assim, naquela consulta ele percebeu que ali ele vai fazer um novo tratamento. Então feito o canal, ele vai fazer um clareamento só daquele dente ali, para depois fazer o clareamento dos outros dentes. Se o dentista for fazer o clareamento de todos os dentes comuns, vão todos os dentes serem clareados e vai destacar mais ainda a cor do dente escuro, que ele vai clarear bem menos. Então, você vai piorar a situação de destaque do dente escuro para os outros dentes. Ok, doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Até uma próxima oportunidade. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho do Centro de Tratamento de Hálito no Ceará. É daqui a pouco. Porque ela não tinha uma área extremamente negligenciada. Você sabia que Fortaleza possui um centro de tratamento do hálito? Sobre esse assunto eu converso agora com a dentista e diretora da Associação Brasileira de Halitose, Daiane Rocha. Seja bem-vinda. Oi, bom dia. Estou muito bem-vinda aqui, com certeza. Então, quais são os principais serviços prestados hoje, ofertados ao público no centro de tratamento do hálito? Então, a gente tem tentado fazer cada vez mais um centro multidisciplinar. Até porque essa questão da halitose e do mau hálito, ela é uma área que abrange diversas situações, diversas áreas na vida do paciente, né? Então, a gente começou o centro de tratamento do hálito focando realmente no tratamento das alterações de hálito convencionais. Mas a gente conseguiu ver que é bem mais do que isso. Então, hoje muita gente nos procura porque acha que tem mau hálito ou porque sabe que tem mau hálito. E quando a gente chega lá, detecta que ele tem, por exemplo, alterações de fluxo salivar, alteração na produção da saliva, que é infinitamente mais relevante do que tanto essa halitose e, inclusive, muito importante para a saúde bucal como um todo. Para todas as áreas da odontologia, a saliva ela vai ter uma interferência importante. Então, hoje a gente trabalha, na verdade, com o tratamento do hálito em si, porque o hálito, muita gente acha que é tratado o hálito. E o hálito ele é decorrente de alguma coisa, ele é causado por alguma coisa. Então, a gente trata todas as causas que contribuem para essa halitose. Os tratamentos salivares também são realizados, tratamento de geusia, que são alterações de paladar, e que muitas vezes a pessoa acha que tem mau hálito pela alteração de paladar presente, alterações de ardência bucal, síndrome de ardência bucal, algumas alterações de pessoas que têm dificuldade de deglutição atípica. Muitas vezes a gente tem que encaminhar para um fonoaudiólogo, porque a pessoa não sabe engolir. E essas pessoas chegam com queixa que tem muita saliva na boca. Na verdade, não é. A deglutição errada, com a interposição da língua entre os dentes, na hora que vai engolir o alimento, faz com que ela pense que tem um excesso de saliva. Ela, às vezes, cospe quando está falando. Essa pessoa, na verdade, muitas vezes não tem um problema salivar. Ela tem um problema fonoaudiológico. Então, são várias nuances que a gente acabou indo. Então, carência de alguns tipos de vitamina, como a vitamina D, carência de zinco, que causam alterações sérias no paladar. Tudo isso a gente está abordando nessa questão do centro de tratamento do hálito. E aí a gente acaba fugindo um pouquinho, porque eu também tenho minhas outras especialidades. Trabalho também com estética e com periodontia, que eu amo de paixão, essa parte gengival, periodontal, que é importante para a saúde geral, como a gente viu naquele primeiro bloco, né? Então, hoje está sendo um pouco mais abrangente. Bacana. E o que provoca o mau hálito? Você falou que precisa tratar a causa, né? Então, o que causa o mau hálito? A gente tem causas tanto bucais como sistêmicas no corpo mesmo, como causas que são somente fisiológicas, de hábitos inadequados, a parte alimentar influencia bastante. Mas se você tivesse que me perguntar assim, o mais importante é boca realmente, mas não dente. E muita gente hoje ainda tem muito tabu de falar sobre isso, porque acha que, mas se eu falar que tem mau hálito, a pessoa percebeu que eu tenho mau hálito, acha que eu não tenho uma higiene legal, e vai bem além da questão da higiene. Então, hoje, as alterações de saliva são as mais relevantes para a alteração do hálito. Então, problemas de fluxo salivar, a gente chama de hipocialia ou hipossalivação. E a doença periodontal, ela vem em segundo lugar. Ela também é muito relevante, muito importante. E aí a gente vai ter uma gama de outros fatores que vão estar contribuindo mas que eles não são a causa principal. Então, você pode melhorar do seu hálito, melhorar da sua halitose, mas se você não focar na causa primária, patológica, digamos assim,
paciente não vai ter cura, ele vai ficar mascarando e não vai resolver o problema. E como é que são os tratamentos para esses exemplos que você citou como causas? Então, o periodontal, na verdade, ele é resolvido por um periodontista, que são dentistas especialistas nessa questão gengival, né, de suporte dentário. Então, sangramentos muito abundantes, pus na gengiva também, né, que são as supurações, estágios mais avançados de doença periodontal. É uma doença que ela é controlada sistematicamente por um periodontista. O problema salivar, não. Esse a gente já trabalha de uma maneira bem mais eficaz. A gente consegue ter uma cura completa desse paciente, porque a periodontal você tem que ter um controle rigoroso, periódico. Mas a parte salivar, não. A gente tem vários mecanismos de estimuladores, tanto medicamentosos, algumas medicações que estimulam esse fluxo salivar, alguns tipos de terapias fisioterápicas feitas com cialogogos ou com hiperboloides, que são estruturazinhas próprias para fazer esse estímulo da glândula, principalmente da parótida, que costuma ser a glândula mais afetada. Então, são estimuladores que fazem com que esse fluxo salivar aumente e melhore também em qualidade salivar. Essa saliva ela tem que ter uma qualidade bem fluida, com muita água e com pouco muco, que é aquela que deixa aquela viscosidade na saliva muito grossa. Então, tanto ter muita saliva, como ter uma saliva bem fluida, bem aquosa. Quantidade e qualidade têm que ser tratadas. Muito bem. E lá no centro vocês também tratam pacientes com câncer bucal, não é? Isso. Então, na verdade, a gente não trata o câncer bucal do paciente, aí a gente vai deixar para os colegas que são da patologia bucal, oncologistas, né? Temos grandes referências aqui no Ceará. Mas a gente recebe muita gente no CTH exatamente porque tem ou teve um câncer bucal, principalmente. Bucal em qualquer região dessa de cabeça e pescoço. E uma das coisas que o câncer faz muito é exatamente lesionar essas glândulas que produzem saliva e o paciente ele se queixa absurdamente de boca seca. Então, pacientes que quase não produzem saliva de forma alguma. Muitos pacientes que fazem essas terapias, a substânciazinha que produz a saliva dentro da glândula, ela atrofia ou sofre necrose, ela murcha inteira e fica completamente sem funcionamento. Então, em alguns casos, quando você tem um tratamento menos prolongado, a gente até consegue reverter se a glândula não tiver sido completamente lesionada. Mas tem pacientes que eles não conseguem tratar efetivamente essa boca seca com um tratamento de cura efetivo. Você tem que fazer um controle e é um paliativo para o resto da vida. Os pacientes acabam ficando no consultório para o resto da vida, porque não tem uma cura definitiva. Se essa glândula tiver sido destruída de uma maneira parcial, a gente consegue reverter o processo. E aí o tratamento salivar vai ser de suma importância. A gente vai fazer uso de saliva artificial, de medicamentos para fazer a estimulação salivar, vai ter um controle na parte alimentar também, enfim, muita coisa vai ter que ser feita. Mas tem vários casos onde você vai dar paliativos para melhorar a qualidade de vida desse paciente, fazer com que ele no dia a dia tenha uma boca bem lubrificada, né, e com isso também ele não vai ter alteração do hálito, mas é de uma forma mascaradora, digamos assim. Não mascarar com bala, chiclete, nada disso. Mas de uma maneira de promover a lubrificação da boca dele artificialmente para o resto da vida. Então, são pacientes que têm realmente uma dependência grande desse tratamento. Quais são os prejuízos para a saúde? Porque, assim, eu realmente nunca tinha ouvido falar nesse tipo de consequência do câncer de boca, doutora. E aí, qual é o prejuízo para a saúde do paciente? Quando ele deixa de produzir saliva, por exemplo, claro, o desconforto deve ser muito grande. Qualidade mas, de vida. Né, em termos de qualidade de vida. Mas e a saúde dele? De que maneira é comprometida quando essa glândula deixa de produzir a saliva necessária? Isso, então. Na verdade, o dano principal é porque a saliva ela é a primeira porta de defesa do nosso organismo, né? A saliva ela vai ter proteções de defesa natural, de função tampão, de função antibacteriana. Então, a saliva, na verdade, ela é um fator na boca que ela regula. Sabe aquele controle que você falou no início do programa? De elas vivem, né, bem no nosso ambiente, mas algumas vezes elas, né, uma superpopulação bacteriana, ou elas aumentam a atividade. O fator mais importante que controla essa vida pacífica da bactéria na nossa boca é exatamente a saliva. Então, inúmeras doenças bucais, o índice de cárie, o índice de doença periodontal, de formação de tártaro, o escurecimento das restaurações por conta da falta de lubrificação no esmalte do dente, a adesão de restaurações, de próteses. Você não consegue adaptar uma prótese, por exemplo, daquela que é removível, ou uma dentadura completa, sem saliva. É impossível. Ela vai cair o tempo inteiro, só se você grudar realmente, porque a saliva ela consegue dar todas essas funções que fazem a manutenção de toda a cavidade bucal, tanto em relação à saúde, por conta das bactérias que estão na boca, e ela controla muitas delas, como em relação a tudo que você fizer na sua boca. Então, restauração, prótese, um implante, a capacidade de inflamação dessa gengiva, e você perder um implante que foi feito super bem feito, com a técnica
não é maravilhosa, isso vai acontecer por uma falta de saliva. Então, não produzir saliva na boca é um dano absurdo, não só para a saúde bucal, como para a saúde sistêmica. Porque na hora que você tem um aumento da inflamação e piora os processos de gengivite e de periodontite, que é essa parte periodontal, você vai ter um aumento muito grande no número dessas bactérias e você vai ter uma maior incidência de, a gente chama de medicina periodontal, de alterações onde a bactéria vai migrar para a corrente sanguínea porque está em maior volume, né? E vai ter um maior índice de endocardite bacteriana, pneumonia aspirativa, alterações de AVC. Então, são situações que vão gerar danos muito graves para a saúde bucal e para a saúde geral. Lá no centro, vocês também fazem atendimento infantil? Ah, fácil. É uma paixão. Na verdade, todo mundo que me conheceu na faculdade achava que eu ia ser odontopediatra. E acabou que eu fui por esse outro lado por uma necessidade realmente pessoal de muita gente que eu conhecia que tinha mau hálito. Depois, meu pai tem problema periodontal e vivia em dentista e nunca tinham detectado. Isso é um problema gravíssimo e passou desapercebido. Então, eu virei periodontista também, adoro estética. Mas eu amo atender criança, é muito bom. É uma área que eu tenho uma paixão bem grande. E qual deve ser, assim, a preocupação dos pais com a saúde bucal da criança nos primeiros anos de vida? Assim, o que a gente deve estar em alerta? Qual a idade certa para levar a criança ao dentista a primeira vez? Pronto, então, na verdade, muitos pais acham que só tem que cuidar da boca do bebê quando nasce o dente, né? E quando nascem muitos dentes. Na verdade, não é bem assim. Existem algumas patologias bucais na infância, nessa primeira infância, como a candidíase, por exemplo, que são fungos que contaminam essa cavidade bucal, que elas poderiam ser evitadas com limpeza de língua. Então, a limpeza da língua da criança no primeiro momento é o mais importante. Então, pode ser com gás enroladinho no dedo, com a fraldinha da criança limpinha, umedecida com um pouquinho de água. Existem algumas dedeiras, que são umas estruturas que você põe, que são de silicone molinhas, e que você faz a limpeza dessa língua. Só que para você ter um dente que erupcione sem a criança sentir aquelas dores absurdas, né? Muita gente fala, é porque o dentinho está nascendo e tal. E você fazer com essa dedeira, por exemplo, o massageamento da gengiva, onde os dentinhos vão nascer, faz com que essa fibra da gengiva ela fique mais fininha e possa nascer esse dentinho sem causar tanta dor. Muito daqueles desconfortos que a criança tem quando o dentinho vai nascer, eles poderiam ser evitados se a pessoa já fizesse, o pai ou a mãe já fizesse essa limpeza na língua e essa massagem, esse massageamento nesse local onde o dentinho vai nascer, na gengiva. Então, isso facilita, inclusive, a erupção. E aí, depois do dente nascendo, aí sim, a escovação de um dentinho, quando tem ali 2, 3 dentes, é muito difícil, né? Então, existem escovas específicas bem pequenininhas. É importante que você sempre, numa idade um pouquinho maior, dê para a criança escovar sozinha, sempre supervisionada, claro, mas que você também efetue. Hoje em dia tem pessoas que, um filho de 5, 6 anos, e quem cuida da higiene dele é ele. Não pode, não tem idade para isso ainda, né? Então tem que ter realmente um monitoramento mais severo. A idade de levar para o dentista hoje, às vezes com 1 ano e meio, você já leva para poder ensinar essa técnica de fazer essa higienização de língua, essa higienização do rebordo da gengiva, para prevenir alterações futuras. E nascer o primeiro dentinho, principalmente quando nascem os dentinhos de trás, é importante que você leve para colocar flúor, um flúor especial, chama flúor verniz, que ele é bem concentrado, porque como são dentinhos isolados, para você escovar um dente, às vezes você não tem nem posição para conseguir com a escova fazer isso. Ou então você faz e machuca a gengiva ao redor daquele dentinho. Principalmente quando ele ainda está subindo. Então, colocação de flúor concentrado para tentar prevenir, barrar algum aparecimento de cárie é muito importante. E um cuidado que hoje é pouquíssimo feito pelos pais. Dar comidinha dormindo, dar um mingauzinho dormindo, e a criança dorme e fica lá aquele monte de coisa maravilhosa para a bactéria de leite, de açúcar, para essa bactéria comer durante aquele soninho. Então, evitar dar alimento para a criança quando ela estiver dormindo. E se fizer isso, mesmo a criança dormindo, dá para você fazer uma limpezinha na língua e no rebordozinho de gengiva, por cima da gengiva. Porque isso, o micro-organismo que está naquela boca, ele vai contaminar, ele vai conseguir usar isso como alimento e vai produzir doença. Tá certo? Ok, doutora, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada também, sou eu que agradeço. Bom dia para vocês. No próximo bloco, vamos conversar com o dentista Adriano Abreu sobre implante dentário. É daqui a pouco. Atualmente, a odontologia alia em seus tratamentos, além do benefício de resolver e tratar os problemas bucais, o benefício da estética. As técnicas e materiais atuais permitem ao profissional da odontologia estética modificar os dentes em seus formatos, cores, posicionamentos e até mesmo substituí-los.
quando os mesmos foram perdidos, mantendo ou devolvendo para a pessoa a harmonia do sorriso com uma aparência natural. Hoje quem vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, no caso os implantes, é o especialista em odontologia estética, o Dr. Adriano Abreu. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Então, quais são hoje os principais procedimentos que a odontologia estética oferece no que diz respeito ao implante de dentes? Certo. O implante dentário, assim, ele teve uma evolução muito grande nos últimos anos, né? No começo, alguns insucessos e as mudanças de tecnologia, principalmente no tipo de implante, na qualidade daquele material utilizado, tanto nacional como importado, fez com que mudasse muito o resultado final, né? Hoje a gente tem algumas cirurgias chamadas cargas imediatas, que são aquelas cirurgias onde o paciente chega, na mesma hora ele coloca o implante e já sai com a sua prótese, né? As cirurgias flapless, não flapless, sem corte, né? São cirurgias onde o paciente não tem nenhuma incisão durante o tratamento. E isso se reflete como? Se reflete em um resultado pós-operatório menos traumático. O paciente vai estar, por não ter a incisão, a possibilidade de ter menos trauma durante o procedimento cirúrgico, né? Certo. Como é que é feito esse implante onde não há a incisão? Que no primeiro momento, vocês utilizam, a gente usa a tomografia, né? Assim, todo implante tem que ser usado a tomografia, mas no caso a gente usa a tomografia para nos guiar durante o procedimento cirúrgico. É feito um guia cirúrgico. Então, com esse guia cirúrgico, a broca vai entrar exatamente no meio do osso e eu não tenho a necessidade de cortar aquela gengiva, né? Importante salientar o quê? Que a carga imediata, que é esse implante onde a gente coloca o implante imediatamente e logo depois vem com a prótese, a carga imediata eu preciso de um travamento mínimo do implante no osso. Porque o osso, durante esse processo de 3, 4, 6 meses, ele vai estar sofrendo um processo de neoformação óssea ao redor dele. Então, se eu não tenho um travamento mínimo, eu não tenho como colocar a prótese imediatamente sobre o implante, tá? É preciso o paciente entender que, assim, por mais que o profissional se programe para colocar uma prótese imediatamente após a instalação do implante, a técnica cirúrgica, a clínica sempre vai ser soberana, tá? Ele vai definir no momento, travou, agora a gente coloca a prótese. Entendi. E aí, quais são, assim, hoje, além dessa técnica, existem outras, né? Eu queria que o senhor falasse também, assim, sobre a questão do pós-cirúrgico, né? Como é que a pessoa, assim, ele já pode ter uma mastigação normal depois que faz o implante? Como é que é essa questão do pós-cirúrgico? Esse pós-cirúrgico, como eu falei assim, varia de 3 a 6 meses, depende se você está colocando o osso na maxila, se está colocando na mandíbula. Num primeiro momento, assim, esse dente que é colocado imediatamente após a instalação cirúrgica, ele não pode receber grandes esforços mastigatórios, né? Principalmente no primeiro mês. Mas ele tem todo o envolvimento estético. Imagine assim, aquele paciente que perdeu um dente aqui por um acidente. Ele vai passar 6 meses sem dente? Ele não vai. Então, pelo menos para uma função estética, ele é muito bom. E pequenos movimentos mastigatórios, alimentos mais suaves, principalmente no primeiro mês, tá? Com relação às várias técnicas, a gente falou do que tem de mais moderno, que são as técnicas imediatas, né? As cargas imediatas, as cirurgias guiadas, mas também tem outros sistemas. Por exemplo, imagine aquele paciente que perdeu todos os dentes e ele não tem osso, porque é a famosa lei do uso-desuso. Se você perder um órgão, a tendência é atrofiar. Então, hoje a gente tem os enxertos que repõem o osso perdido ao longo dos anos, tem os implantes zigomáticos. O implante zigomático é um implante que a gente coloca lá atrás, exatamente para aquele paciente que não quis se submeter a fazer o enxerto ósseo. E o pós-operatório desses pacientes realmente é diferente, né? Porque é um paciente no qual a gente faz a incisão, né? A gente corta a gengiva e expõe o osso. Então, já é um corte, é um trauma diferente, é um pós-operatório, é uma cicatrização diferente, tá? Cada um com suas indicações e contraindicações, tá? E cada vez mais, né, doutor, a tecnologia viabiliza os implantes com um aspecto mais natural possível, né? Quando você é capaz de ver alguém com dentes implantados na boca e nem perceber isso, né? Então, quais são essas técnicas? Há o uso de porcelana? Como é que são os materiais que vocês utilizam hoje, mais modernos, né? Que propiciam esse aspecto bem natural? Na realidade, hoje existe uma tecnologia chamada CAD/CAM, que não foi criada para odontologia, foi importada para odontologia. Na realidade, a indústria automobilística já usa há muito tempo, aeronáutica, e agora a odontologia nos últimos anos está trazendo. O que é o CAD/CAM? É você capturar a imagem de um dente ou de um implante através de um scanner, e esse scanner vai levar para um sistema, para um software que vai ser manipulado o dente, vai ser formado o dente nos diversos materiais da odontologia, seja ele metal, cerâmica, de silicato de lítio, acrílico provisório, resina, cera, né? Então, todos esses trabalhos são feitos através do CAD/CAM de uma forma muito rápida.
aquele processo que a gente tinha, no qual o paciente chegava e vinha várias consultas, vai e volta. Hoje, por exemplo, antes eu chegar aqui, eu atendi um paciente às 7h30 da manhã, às 10 horas da manhã ele estava com a reabilitação, uma prótese feita na boca de um dente que ele tinha quebrado. Então, essa tecnologia CAD/CAM nos dá grandes possibilidades. Além da questão estética, a questão da precisão. Porque cada vez menos a gente envolve a mão humana, né? Quando eu faço um processo seja uma prótese sob implante, uma prótese sob raiz, seja qual for o sistema, quanto menos eu envolver a mão humana, eu tenho menos distorção. Porque imagine, quando eu faço um trabalho desse, eu tenho uma moldagem que distorce. Eu tenho depois um gesso que distorce, eu tenho uma cera que distorce, um revestimento. Então, é uma série de contrai, expande, para no final a gente ter um resultado mais satisfatório possível. Quando você tem um CAD/CAM, não, aquele bloco está pronto, ele só vai cortar com a maior precisão possível. Então, é uma tendência mundial essas tecnologias de CAD/CAM. Existe alguma contraindicação para o implante? Existem situações, digamos que momentâneas, que impeçam o paciente de aderir a uma técnica como essas que o senhor exemplificou há pouco? A palavra é essa, são contraindicações temporárias, momentâneas realmente, né? Imagina aquele paciente que tem uma diabetes em alto grau. Eu não tenho como colocar um implante nele. Primeiro ele vai ter que controlar essa diabetes, por isso que é momentânea, não quer dizer que ele está totalmente contraindicado. Pacientes, por exemplo, perderam o dente há muito tempo e sofreram trauma até durante a extração e perderam muito osso. Ele não tem volume ósseo para receber aquele implante. Então ele vai ter que passar por um processo de colocação de enxerto para ganhar volume ósseo e depois colocar um implante. Algumas medicações também contraindicam, por exemplo, aledronato. Mulheres na menopausa tomam muito aledronato, então é muito comum a gente precisar adiar por um período para colocar esse implante, né? Durante esse período em que ela está tomando a medicação não há possibilidade. Mas, como você disse, são temporárias, são contraindicações puramente temporárias. Pronto. E aí, doutor, também gostaria de saber que o senhor pudesse explicar para a gente como é que é o pós-implante, né? É muito importante continuar cuidando, visitar o dentista periodicamente para prevenir qualquer situação danosa, né, na saúde bucal, né, em decorrência da realização do implante. Qual é a orientação que o senhor pode dar para os pacientes com relação a isso? Na realidade, a prevenção não é só do implante, a prevenção é o que tem de melhor em qualquer área de saúde, você está sempre prevenido. O que a gente vê muito é que a cultura nossa brasileira é uma cultura totalmente curativa. Muitas vezes você chama o paciente para fazer um retorno, uma prevenção, uma revisão, seja ele ou de prótese ou não, né, dos seus próprios dentes naturais, e às vezes ele adia, às vezes não, agora não tenho interesse. E é sempre bom lembrar que assim, técnicas curativas sempre vão ser até mais caras do que técnicas preventivas, então a prevenção sempre vai ser muito melhor. Com relação aos vários materiais e artefatos utilizados na prevenção, a gente tem, lógico, as escovas e pastas de dente que todo mundo usa, mas muitas vezes não usa de uma forma correta. Só para um dado simples, muitas vezes os pacientes escovam os dentes imediatamente após a higienização. Está errado. A escovação tem que ser feita pelo menos 30 minutos após a alimentação. Após a alimentação, a gente tem um alto índice de acidez na boca. Essa acidez muito forte faz com que um abrasivo da pasta de dente, como a escova dentária, ajude a desgastar aquele dente ao longo dos anos. Não é uma coisa que você vai comer, vai escovar e vai desgastar. É ao longo de uma década, 2 décadas. Mas isso se reflete através do desgaste do esmalte dentário. Então, esses são alguns cuidados. O uso de fio dental, o uso de artefatos. Hoje a gente tem uma escova que infelizmente não tem no Brasil, mas é uma escova que ela faz uma limpeza fantástica. Parece até com uma limpeza de dentista, né? Aquelas profilaxias que a gente faz. É a Sonicare da Philips. Quem tem a oportunidade realmente de sair do país e trazer essa escova é bem interessante. E existem casos, doutor, em que a ortodontia acaba sendo um aliado do dentista que trabalha com implantes, né? Porque, principalmente na pessoa mais velha, que já perdeu um dente há um certo tempo, o dente vai se reacomodando, né? Isso. E aí, às vezes, não tem espaço para você fazer o implante. E muitas vezes o senhor também trabalha em parceria com ortodontistas, assim, para poder arrumar os dentes que existem na boca e ganhar espaço para fazer os implantes necessários. Como é que isso acontece? Na verdade, na clínica a gente tem uma equipe, né? São 6 profissionais ao todo e cada um dentro da sua área. Tem a ortodontista, que é a doutora Melina Cruz. A ortodontia, assim como as outras diversas especialidades, todas elas estão interligadas. Né? Imagine, por exemplo, se você faz um implante. O implante pode ficar maravilhoso, a prótese ficar bonita, condizente com o dente vizinho, mas imagine que a gengiva do implante ficou lá em cima e a gengiva do dente vizinho ficou aqui embaixo. Na hora que ele sorrir, aquilo vai ficar discrepante. Aí entra a periodontia.
Você falou da ortodontia, o paciente chegou, perdeu o dente há muito tempo, o vizinho inclinou, o superior desce pela própria lei da gravidade, né? E a ortodontia entra aí, realmente para corrigir esses espaços e nos dar o espaço correto para que você possa colocar um implante, porque é importante o paciente entender que no passado a gente colocava muito implante para depois solucionar com a prótese. Hoje é o contrário. Todo procedimento, seja ele de implante ou reabilitação protética ou reabilitação estética, né? As tão faladas hoje lentes de contato, facetas, antes o paciente passa por um test drive, por um planejamento. E esse planejamento contempla o quê? Faz com que o implante passe exatamente no meio da prótese. Porque se você corre o risco de colocar um implante mal posicionado, aquela prótese também não vai ficar tão estética e tão agradável. Então, hoje o planejamento é a palavra de ordem, a palavra-chave em odontologia estética e em odontologia em geral também. Falando sobre a odontologia estética, que outras técnicas, né, hoje vocês têm disponível no mercado para oferecer aos pacientes que buscam a estética perfeita dos dentes? Hoje, você falou aí sobre as lentes de contato, né? A gente tem se falado demais em lente de contato, né? Onde você vai, assim, a mídia fala muito, os artistas falam muito de lente de contato, né? Você vê nos sorrisos atuais. A lente de contato, qual é a grande vantagem da lente de contato? É um trabalho no qual o paciente não tem nenhum desgaste dentário, né? É um fator limitador. Muitas vezes você diz, olha, eu vou ter que fazer um pequeno desgaste aqui nesse dente, o seu dente vai receber uma faceta. Muitos ficam relutantes. Assustados, né? Mas esse volume, às vezes, do desgaste é muito pequeno. Se a pessoa não é da área de exatas, entender quanto é que é 0,9 milímetros é muito difícil. Muitas vezes lá na clínica eu até pego um especímetro para mostrar, 0,9 é isso aqui. Aí diz, então eu vou fazer porque é muito pouco. Mas a lente de contato também tem suas vantagens. Só que ela tem que ser bem indicada. O que eu vejo é que a lente de contato está indicada para quê? Pacientes que querem mudar a forma de dente, aquela forma, de repente o dente dele está um pouco girado e tem como receber a lente, a gente coloca um dente um pouquinho inclinado para trás, que ele não quer fazer ortodontia. É muito comum, pacientes adultos, eles chegam e dizem, eu quero rápido, quero resolver meu problema para hoje. Então, muitas vezes a gente se vê na situação de colocar uma lente de contato. Que qual é a grande vantagem dela? Não ter nenhum desgaste. Isso é a grande virtude. Isso é um trabalho rápido, porque quando você envolve outros trabalhos, você acaba tendo que colocar provisórios, tem um envolvimento maior, lógico, que hoje com a tecnologia CAD/CAM, tudo isso ficou bem mais rápido, bem mais fácil. Né? Bacana, doutor. Eu quero lhe agradecer pela participação aqui com a gente. Espero que tenhamos outras oportunidades. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. O Vida e Saúde de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.